Tudo beleza. Que bom, tá na correria aí também, né, Caio? Já te peço muitíssimo obrigada por estar participando dessa live aqui hoje e sempre passando muita informação de qualidade para a galera. Imagina, eu que agradeço o convite aí. E vamos lá, meter bronca aí de novo. Manda bala. Topíssimo! Caio, assim, hoje o tema que eu coloquei, que eu acho que é um tema que sempre muitas pessoas têm dúvidas, que é em relação à alimentação antes e depois do treino, o que fazer. E o quanto isso pode impactar ou não performance esportiva, né? Então eu acho que você vai vir até trazendo o seu parecer e muito da sua experiência, inclusive com os seus alunos, em relação a essa parte também de performance esportiva, de no treino como é que acontece, se a pessoa tem uma alimentação X ou Y antes, ou até mesmo se ela treina em jejum. Na prática, como você vê que os seus pacientes, os seus alunos, desculpa, acabam respondendo até a isso? E como você vê essa questão, muitas vezes, de performance versus emagrecimento? Então, no treino, você julga que o ideal é a gente até ajustar a alimentação para manter auge de performance, ou você entende que a performance, às vezes, vai cair um pouquinho em um momento em que se está frisando mais o emagrecimento por essa redução calórica? Eu acho que a gente pode começar por aí. Como é a sua visão dessa questão de emagrecimento versus performance esportiva? Bom, vamos lá. Vou tentar responder por partes aqui, aí a gente vai se complementando, né? Boa. Eu enxergo assim, tá? Se realmente é uma parte, se a gente pensa um objetivo estético, no caso, um emagrecimento ou um ganho de massa magra, eu vejo que a alimentação, ela não precisa necessariamente estar atrelada ao momento do treino em especial, né? Então, por exemplo, se a pessoa busca ou perder gordura corporal, diminuir percentual, ou aumentar o ganho de massa magra, talvez não faça tanta diferença ela fazer uma alimentação especial pré e pós-treino. Se a base do dia a dia dela, do restante da alimentação do dia dela estiver bem feita. Agora, no caso de uma performance, assim, aquela galera que gosta de fazer alguma corrida de rua, treinar, faz uma corrida prolongada, ou sei lá, aquela pessoa que, vai fazer um treino de força e depois vai fazer algum esporte, ou seja, vai fazer duas atividades no mesmo momento e vai passar um tempão treinando, aí eu com certeza acho que cai performance se ela não fizer uma boa alimentação pré-treino, quem sabe até intra-treino, né? Para conseguir manter esse desempenho. Isso aí até você vai conseguir falar 10 mil vezes melhor do que eu. Agora, essa questão do jejum, eu falando um pouco por mim, né? É uma questão bem pessoal, né? Até com base na rotina da pessoa, em como ela se sente. Mas como eu prescrevo para os meus alunos treinamentos bastante intensos, que realmente assim são treinamentos curtos, né, de média de 30, 40 minutos, só que é um treino bastante intenso, que exige força muscular, exige bastante explosão, energia. Pessoas que praticam o jejum podem ter um pouco de dificuldade na hora de colocar em prática por falta de energia. Não estou falando que são todas, né? Inclusive eu tenho vários alunos que fazem jejum e fazem os meus treinos e têm bons resultados, porém, alguns alunos sentem essa falta de energia. E eu falando por mim mesmo, eu sou um testador, né? Então, tipo assim, há bastante tempo atrás, eu cheguei a experimentar várias dietas para ver o que funcionava melhor, até para eu saber o que eu ia sentir com aquilo, para poder dar um feedback para a pessoa quando a pessoa me perguntasse algo mais específico. E dentre as infinitas estratégias que eu já segui, o jejum foi uma delas. E foi uma que eu não me adaptei nessa questão da energia. Então, eu pratiquei o jejum há uns anos atrás, durante mais ou menos uns 15 dias, para ver como que o meu corpo ia reagir. E eu, particularmente, não consegui manter o mesmo desempenho de treino que eu tenho quando eu estou alimentado. Então, isso eu percebi que caiu muito a minha energia, eu fiquei totalmente sem energia. Mas foi uma percepção minha, e como eu disse, tem pessoas que se sentem bem, principalmente, né, Paulo? Eu acho que até seus pacientes, pessoas que treinam pela manhã, às vezes não conseguem se alimentar muito bem, e às vezes vai embora, né?
Exatamente, Caio. Na verdade, assim, tiveram muitos pontos interessantes aí na sua fala. Pegando, recapitulando lá a primeira coisa que você falou, que não necessariamente não precisa ter uma alimentação pré-treino, especificamente, até algo muito específico. Então, eu vou treinar, eu preciso fazer uma alimentação pré-treino. Eu vejo, às vezes, hoje, que as pessoas supervalorizam a questão do pré-treino, porque, como você mesmo falou, especialmente dentro de um contexto de emagrecimento, onde a gente sabe que até certo ponto menos é mais. Cuidado com essa frase, não dá para levar essa frase ao pé da letra, ela não é diretamente proporcional para a vida inteira, então é óbvio que tem um limite ali do que é que menos é mais, não é simplesmente, quanto menos então eu colocar, melhor vai ser para o emagrecimento, não, sempre tem uma linha tênue ali que o ótimo começa a ser ruim, né? Então é a mesma coisa dessa coisa de restrição calórica. Então a restrição calórica é boa até certo ponto para emagrecer, mas ultrapassando um determinado limite ali, ela começa a ser negativa para o corpo, a nível de recuperação muscular, a nível do corpo provavelmente começar, principalmente quando a gente cronifica isso, quando a gente leva isso por muito tempo, o corpo começar realmente a fazer uma restriçãozinha energética, a diminuir o metabolismo, então tem tudo isso. Mas considerando que para o emagrecimento, até certo ponto, menos é mais, é importante que a pessoa entenda que, às vezes, uma refeição que ela fez há 3 horas atrás, há 2 horas atrás, exemplo, o café da manhã dela, acordei, fiz o meu café da manhã por volta das 7 horas e vou treinar no meio da manhã. Vou treinar 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã. Será que eu preciso de um pré-treino? Não necessariamente. Se seu café da manhã foi uma refeição ali ótima, te forneceu proteínas, te forneceu um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, foi uma refeição mista ali com todos os nutrientes, e você 2 horas, 3 horas depois já acabou, fez a digestão de tudo e está pronto para treinar, por que você acha que precisa comer alguma coisinha a mais para ir treinar? Porque tem gente que é assim, né? Eu fiz a minha refeição há 2, 3 horas atrás, mas como eu vou treinar, deixa eu pegar uma banana aqui para comer, para ir treinar. Deixa eu pegar uma fruta aqui rapidamente para comer, para ir treinar. Na verdade, isso na maioria das vezes não é necessário. Se você fez uma refeição boa, com proteína, carboidrato, há 2, 3 horas atrás. Então, o primeiro ponto é entender que uma refeição, tanto pré-treino quanto pós-treino, pode ser uma refeição que naturalmente existiria no seu dia. Né? Pode ser o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar. Desde que essa refeição, quando está a título de pré-treino, que você dê um tempo ali suficiente para que tudo que você consumiu, para que você faça a digestão e absorva numa boa. Porque eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente acaba, às vezes, ao trazer a alimentação, caindo performance esportiva. É quando a pessoa não dá tempo suficiente para o que ela comeu realmente ser digerido, a ponto dela iniciar o treino de barriga vazia, porque é uma coisa péssima para o treinamento, algo que geralmente não necessariamente, mas geralmente leva a perda de performance, é a pessoa iniciar o treino com muita coisa ainda a ser digerida e absorvida na barriga. Eu digo sempre, geralmente, Caio, que eu vejo que você tem o mesmo cuidado ao falar isso, porque a gente sabe que existe a tal da individualidade bioquímica, cada um responde de uma forma. E eu tenho, inclusive, pacientes que chegam, eu não sei se está assistindo, mas eu tenho um colega lá na clínica, que ele é médico, inclusive, ele é meu paciente, e ele faz treinos de altíssima performance, e ele chega, às vezes, chega do plantão dele, faz um mega shake, que eu brinco até que ele pega, parece a geladeira inteira dele, vira no liquidificador, toma esse shake, e aí um dia eu falei, tá, mas e aí quanto tempo depois, mais ou menos, você vai treinar? Não, eu treino logo depois, é só o tempo de eu trocar de roupa e treinar. Eu falo, como você treina com tudo isso na sua barriga? Ele fez, sim, treino muito bem, treino altíssima performance, maravilhosamente bem. Bom, acredito que a maioria das pessoas não responderia dessa forma no treino depois de ter comido o que ele comeu, porque é um volume de coisas muito grande, tem muita proteína, muita gordura ali para ser digerida. Mas ele treina muito bem, está tendo um baita resultado dessa forma. Então é aquela coisa, né, Caio? Individualidade é tudo. E aí eu passo para isso que você comentou da questão do jejum. Eu acho que testar o nosso corpo e ver como a gente responde às diferentes estratégias é sempre a melhor forma da gente ver se a gente vai ter uma boa resposta, vai ter um bom resultado aquilo ou não. Então, em relação a treinar em jejum, primeira coisa, na verdade, é se perguntar
quanto tempo de jejum a gente está falando, né? A gente pode estar falando ali de 3, 4 horas de jejum, ou seja, fiz a minha refeição, ali o café da manhã, estou treinando ali no final do meu dia ou na hora do meu almoço. Então isso a gente podia considerar que às vezes há 4, 5 horas em jejum, ou às vezes é até um jejum mais prolongado. Então eu jantei ontem às 19, 20 horas, e hoje de manhã eu acordo cedo e fico na dúvida se como alguma coisa antes de treinar ou não. Essas pessoas que treinam de manhã cedinho, eu acho que sempre são as pessoas mais propensas a, no mínimo, quererem testar o treino em jejum, né? Tendo feito a última refeição no jantar da noite anterior. E eu digo, Caio, eu sempre pelo menos incentivo esses pacientes a testarem fazer isso, porque bem provavelmente eles vão ter um bom desempenho no treino. Bem provavelmente, se as refeições do dia anterior foram boas, se esse jantar até muitas vezes teve um leve upgradezinho de carboidratos, pensando-se nesse treino em jejum do dia seguinte, porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que num treino de alto rendimento, num treino de explosão, qual é o principal tipo de substrato energético que a gente utiliza? Qual é o tipo de energia principal que a gente utiliza ali? É carboidrato. Então, sempre que eu estou aumentando o batimento cardíaco, aumentando a frequência respiratória, meu corpo vai pegar principalmente do carboidrato, da nossa reserva de glicogênio muscular. E a grande questão, galera, é que o glicogênio muscular, ele é um negócio assim muito egoísta. Glicogênio muscular no nosso corpo não vai ser utilizado para outra função que não seja alimentar o próprio músculo com energia. Então, no momento em que a gente fez uma boa refeição no jantar, dormiu ali, passou 12 horas em jejum, tranquilamente, 12 horas em jejum e vai treinar no dia seguinte, tenha certeza que o seu glicogênio muscular, ele está ali preservadozinho para você fazer um treino. Mas pode ser que tenha gente que ainda assim fala, Paulo, mesmo ali, provavelmente essa história aí do glicogênio muscular preservado, fui lá tentar executar o treino de Caio, que é um treino bem puxado, que me exige muito, muita explosão, e eu vi que eu não treino tão bem quanto se eu me alimentasse, se eu consumisse alguma fontezinha ali de carboidrato antes do treino. Beleza, testou e viu que não funciona para você? Traz uma fonte de carboidrato para participar. A questão só é que quanto mais perto do treino a gente vai fazer essa refeição, mais limitado a gente fica nas escolhas desses alimentos, né? Então aí o que eu digo para o meu paciente ou para o meu aluno, Caio, é que quanto mais perto ele está ali de fazer, de executar o treino dele, quanto menos tempo ele tem entre comer e treinar, dá só uma pitadinha de carboidrato então. Vai pegar uma fruta, quer botar às vezes até uma fruta com algo a mais de carboidrato, seja uma aveia, seja um pouco de mel, se você viu que você precisa dessa quantidade a mais de carboidrato, tranquilamente dá para você colocar e ir treinar. Mas tenta botar só uma pitada de carboidrato para que isso seja digerido o mais rápido possível e que você não chegue para treinar com a barriga lotada de comida. Como é que você responde geralmente, Caio? Você já testou diferentes coisas a nível de pré-treino e alguma delas você viu que não funcionava para você? Então, eu acho que eu sou desse tipo de organismo aceita quase que tudo. A não ser o jejum, como eu disse, né? Que eu não me adaptei bem. Mas estando alimentado, vou que vou. Mesmo que eu procuro me alimentar, geralmente aí vai uns 40 minutos antes de ir treinar. Mais ou menos essa média. E geralmente eu me alimento logo após o treino. Então, geralmente, não é todo dia, mas geralmente eu vou tomar um café da manhã, vou trabalhar, faço umas coisinhas mais prioridade. No meio da manhã eu faço um lanchinho da manhã e dali depois 40 minutos eu treino e depois o meu pós-treino é o meu próprio almoço. Então, geralmente é assim, na maioria das vezes, mas às vezes muda um pouco isso. Agora, uma coisa que não aconteceu comigo, mas eu já tive vários relatos de alunos, e até é legal a gente trazer aqui essa explicação, é que como pré-treino, se você é uma pessoa que tem dificuldade de digerir, parece que vai treinar e parece que está pesado, é legal evitar alimentos à base de leite, né? O próprio leite, queijo, iogurtes, que eu acho que tem uma dificuldade maior nessa digestão, né? Eu acho que vale a pena você falar sobre isso. E também a gente reforçar, eram 2 pontos que eu até pensei aqui, mas um dos pontos que eu peguei, já lembrei.
primeiro ponto para a gente reforçar, pessoal, é que a gente está comentando aqui nessas diferenças de pré e pós-treino para treinar, mencionamos o jejum, e vale a pena ressaltar que se o seu objetivo é emagrecimento, tanto faz, né, Paula? Pô, se você está em jejum ou se você está numa alimentação de 3 em 3 horas alimentado. Então, tem toda aquela velha história. Às vezes a gente fala de outras estratégias, mas não porque ela é melhor ou porque ela é algo inovador. Simplesmente é uma estratégia, assim como a estratégia convencional de 3 em 3 horas. Então, você não vai emagrecer mais por estar fazendo jejum. E, trazendo para o lado do exercício, existe o tal do aeróbio jejum, que muitas pessoas veem vários blogueiras fazendo e acham aquilo uma coisa de outro mundo, que vai usar gordura como fonte de energia. Mas aí também entra essa história de, poxa, se você faz um aeróbio em jejum, que tem que ser controlado, tá, gente? Não é qualquer aeróbio, não. Tem que ser controlado, não pode ser intenso. Se você faz um aeróbio em jejum controlado, tudo nos conformes, e compara isso com você fazer um aeróbio alimentado, ou seja, não estando em jejum e fazendo um treino intervalado de alta intensidade, um HIIT, por exemplo, se você comparar essas duas estratégias, você vai descobrir que você tem os mesmos benefícios a nível de emagrecimento. Ou seja, talvez, se para você é um problema treinar em jejum, se para você é um problema mensurar sua frequência cardíaca para fazer o aeróbio em jejum, talvez não vale a pena você fazer aeróbio jejum, porque a galera faz a torta direita, vai lá, faz o aeróbio jejum com uma frequência totalmente nada a ver com o protocolo que exige e acaba atrapalhando, acaba catabolizando o processo. E muitas vezes, a gente pode ver blogueira e pessoal fazendo, e às vezes faz de um jeito errado, digamos assim. Você fala, mas como é que tem um corpão? Mas aí a gente entra na parte hormonal, pessoal. E eu reforço sempre. Vocês acreditarem em resultados de pessoas que tomam anabolizantes, hormônios, é a mesma coisa de acreditar em promessa para ficar rico de traficante de droga. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Se vier um traficante aqui falar, eu vou te ensinar a ficar rico, vou falar todas as estratégias. Ele vai te falar, beleza, mas será que é esse caminho que você quer seguir? Claro que não tem nada a ver a nível tô fazendo duas comparações bizarras, mas a questão é que não tem sentido você querer comparar a sua realidade, que se você é uma pessoa natural, assim como eu sou, a Paula de não estar com um excesso de hormônios, né, anabolizantes no organismo, querer comparar a reação do seu organismo com uma pessoa que tem esses efeitos de hormônios. Porque essa pessoa não cataboliza com facilidade. Essa pessoa dificilmente cataboliza. Ela pode fazer uma cagada muito grande no treino, ela pode fazer uma cagada grande na dieta que ela não cataboliza, tá? Agora, já vou passar o pano quente aqui nos bombadinhos, tá? Não quer dizer que para ficar grandão e tomar anabolizante não tenha que treinar e fazer dieta. Tem também, mas é muito mais fácil. Então, acho que vale a pena a gente reforçar esses pontos. Então, só para recapitular, que eu acho que é uma parte mais sua, alimentos com base de leite como pré-treino, eu acho que não são legais. Não sei, eu acho que vale a pena você explicar sobre isso. E, bom, o outro eu acho que eu já falei bastante aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Acho ótimo. E isso que você falou no final é importante, Caio, que é injusto, né? É injusto a pessoa ficar mirando e buscando um padrão, assim, mirando uma pessoa que, na verdade, assim, a competição ali não tá de igual para igual, né? Não tá. Então vai ser difícil até ela realmente conseguir alcançar aqueles objetivos se eles estão usando combustíveis diferentes, né? Então, assim, a comparação realmente é injusta, então a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa de redes sociais, quem a gente escolhe para se inspirar e tudo mais, ou, enfim, a gente tem que ter muita noção da realidade das coisas, né? Bom, mas falando nessa questão do pré-treino, do uso de laticínios pré-treino, definitivamente eu também não acho uma escolha boa. Então, apesar de haver pessoas que respondem muito bem, e eu nunca me esqueço disso, Caio, de uma palestra que eu fui, nossa, eu ainda estava na faculdade, então foi um dos primeiros congressos de nutrição esportiva que eu fui, eu ainda na faculdade, e que um nutricionista, referência de nutrição esportiva lá de Salvador, ele estava palestrando, e ele falou que estava atendendo que era um medalhista olímpico até, nadador.
E aí, na hora, o nadador passou para ele, ele pegando o inquérito alimentar, ela falou, não, mas e aí, o que é que você come? O que é que você faz antes de treinar e tal? E aí ele falou, nossa, eu tomo um todinho, né? Um Nescauzinho, esses leite com achocolatado, eu tomo e caio na piscina e treino. Aí ele falou, não, mas observe, não é o ideal, porque é leite, e leite, a maior parte do leite é caseína, que é uma proteína grande, de difícil digestão, quando cai lá no seu estômago, em contato com o seu pH ácido do estômago, ela forma um grumo, isso vai passando lentamente ali para o intestino, é mais difícil de ser digerido. Isso certamente atrapalha a sua performance. E ele disse que o nadador virou para ele e falou assim, cara, eu sou medalhista olímpico fazendo isso, desde pequeno. E é isso que eu faço. E isso, obviamente, é um tapa na nossa cara de profissional que estuda muito e que busca muito na teoria a nossa argumentação e tudo. E é por isso que é tão importante qualquer profissional que tem experiência, né? Na hora de falar, ele vai cheio de dedo para falar. Ele fala assim, olha, assim, os estudos dizem que na maioria dos casos, geralmente é assim. Mas por que a gente vai com esse todo geralmente na maioria dos casos? Porque, meu amigo, cada um é cada um, e treinamento para fazer alguma coisa é uma coisa assim, prática. É uma coisa, então, assim, definitivamente, laticínio é muito louco. Então, laticínio é o mais indicado? Não é, por toda essa questão que eu falei. São alimentos de mais difícil digestão. Fato. Mas se você me disser que a vida inteira você tomou leite, caiu na piscina e que você ganhou sua medalha olímpica fazendo isso, quem sou eu para dizer que você está fazendo errado, meu amigo? Quem sou eu? É por isso que é importante a gente se basear, as pessoas que estão nos assistindo, que nos seguem em redes sociais, é importante a gente basear na questão dos nossos resultados com os nossos clientes, com os nossos alunos. Porque o que acontece? Estudos científicos, são pesquisas, são extremamente importantes. Porém, elas são muitas vezes elas entram em competição, né? Então, vamos supor, se a gente pega no lado do emagrecimento, tem toda aquela competição de, um estudo provou que fazer o treinamento intervalado, o HIIT, é melhor para emagrecer. Aí vem outro e fala, não, o outro estudo provou que se fizer um aeróbio contínuo e não ser o HIIT é melhor. Aí fica naquela coisa de, não, esse é melhor, segundo tal é melhor e tal. Tá, mas e o resultado do cliente, né? E aí tem muitos profissionais que ficam se baseando em estudos e ótimo, é importante, nós também estudamos, Sim. Eu estudo, a Paula estuda, porém a gente se baseia muito no feeling prático também, de olhar o nosso cliente, saber lidar com esse cliente, saber o que dá resultado, né? Eu atuei, a Paula atende no presencial, tem o programa online, ela está no campo de batalha, ela está com a mão suja de terra para ensinar a plantar, a fazer o negócio acontecer. Assim como eu trabalhei anos e anos, mais de 8 anos como personal trainer presencial, atualmente eu trabalho só com o meu programa online, mas foi o meu feeling trabalhando como personal trainer presencial, vendo erro atrás de erro, que me fez ter hoje milhares de alunos e dar resultado para um monte de aluno. Então, os estudos foram importantes? Foram, mas eu não me baseio só fechado naquilo, porque a gente sabe que tem um feeling, tem uma experiência por trás. Então é importante a gente ressaltar isso, porque isso, hoje em dia, né, tá cada vez mais essa briga, né? É isso aí. Eu acho que assim, o estudo é a nossa base, é o que a gente vai usar para iniciar muitas vezes o raciocínio. Mas se eu pego um paciente, exemplo, nessa coisa vou dar um exemplo prático, de fracionamento proteico. Mas é interessante então eu fazer 3 refeições ou 6 refeições, espalho a proteína ou concentro mais as proteínas? Isso vai me trazer resultados diferentes a nível de perda de gordura corporal? E aí, uma vez eu ia fazer uma palestra, eu me aprofundei bastante em tentar rastrear todos os estudos que falavam que testavam isso. 95% dos estudos me diziam que é muito mais importante o montante bruto que você consome no seu dia que a divisão disso. Mas eu tinha um estudo que, por sinal, bem redondinho, bem conduzido pra caramba o estudo, e que ele comparava dividir o mesmo montante de proteína em 3 refeições versus dividir em 6 refeições. E esse estudo mostrava que
no grupo que eles viram que era um grupo até grandinho, estudo bem conduzido, viram que dividir em 6, pegam a mesma quantidade de proteína e dividir em 6 refeições no dia, trazia mais resultado de perda de gordura corporal, inclusive de gordura abdominal, que dividir em 3. Esse foi o resultado do estudo. Mas só um estudo me disse isso, vários outros dizendo que não, mas esse estudo tinha sido muito bem conduzido. Então hoje, na minha conduta, Caio, quando eu estou lá com o meu paciente, e se ele está ali, tá respondendo, chega um momento em que ele não responde tão bem, eu falo para ele, olha, aparentemente não importa muito como a gente divide, mas vamos fazer um teste. Teve um estudo que me diz que dividir em 6 é melhor. Cabe na sua vida dividir em 6, então vamos dividir em 6 para a gente ver se você tem um resultado melhor. Então eu acho que o estudo, na verdade, ele serve para isso, para plantar a semente ali da dúvida, mostrar que para muitas pessoas funciona dessa forma. Então a gente vai começar o nosso raciocínio pegando isso como base. Mas depois, principalmente ali o caminhar vai ser muito a prática. O caminhar vai ser o testar e ver qual é o retorno, usar a nossa experiência com base ali em milhares de atendimentos para fazer algo muitas vezes que não é exatamente ali o que o estudo propõe. E por aí vai. Então, essa coisa do caminho, talvez o estudo ele sirva para a gente, claro, serve muita coisa, para trazer toda essa nossa base, né, Caio? É óbvio que a nossa base a gente constrói em cima daquilo que a ciência prova. Mas os caminhos que a gente vai ter a partir daí com o nosso cliente, com o nosso aluno ou paciente, aí a gente vai realmente usar muito a nossa prática e muitas vezes usar estudos que às vezes a menor parte de um determinado estudo provou aquilo, mas a gente vai fazer aquele teste já que o que a maioria dos estudos diz para o nosso paciente ou aluno ali não funcionou da melhor maneira. E por aí vai. Mas, enfim, é isso que é o raciocínio clínico, né? A gente usar como base o estudo, mas não também só se prender ao resultado do estudo, porque sempre tem, dentro do estudo, sempre tem aquele grupinho menor que teve uma resposta diferente, né? Vai que você aí foi premiado e estaria no grupinho menor e não fazendo parte da maioria. Então a gente tem que ter jogo de cintura para usar estratégias diferentes mesmo. Total. Mas e a gente nunca sabe como que aquele estudo foi realmente conduzido, né? Tem muitos furos, né? Em vários estudos tem muito furo. Total. É complicado. Muitos vieses. E eu digo, Caio, que eu particularmente, né? Eu sou uma pessoa que eu fiz especialização, busco estudar muito, assim, eu sou bem nerd, assim, eu gosto de estudar para valer, mas até por talvez não ter feito mestrado, doutorado, eu digo assim que é bem difícil e a gente precisa ser humilde para dizer isso mesmo assim, é bem difícil você avaliar um estudo e julgar se ele é bom ou não metodologicamente quando você não convive diariamente com essas questões de estatística, desses pormenores no seu dia a dia. Então, assim, avaliar que um estudo, é duplo cego, é um estudo clínico, duplo cego, placebo controlado, beleza, esse mínimo a gente tem essa noção, mas ir a fundo, avaliar se as ferramentas estatísticas, etc., são as melhores e conseguir avaliar a fundo se o estudo é bom ou não, eu digo que eu mantenho a minha humildade para dizer que é difícil, viu, que eu não tenho essa capacidade toda, não. E que a gente vai ali, por isso que é tão importante também a prática, né? Da gente realmente conseguir pegar ali o que a gente vê, a grosso modo, que aparentemente funciona, testar na prática, e a gente vai ficando cada vez mais confiante em utilizar determinadas estratégias, por ver que na prática aquilo funciona muito bem, né? Total. Outra coisa, Caio, já pegando o gancho aí do que você falou da questão do aeróbio em jejum, né? Eu acho que você explicou muito bem. E até falando dessa questão mais como um todo, não só do aeróbio em jejum, mas como o jejum. A estratégia de jejum intermitente que hoje é tão discutida. É algo que eu particularmente, de tudo que eu li, me faz gostar da estratégia de jejum intermitente, mas sinceramente muito mais para corrigir questões metabólicas do que falar diretamente de emagrecimento. Então, para mim, jejum intermitente entra para o meu paciente que está a ponto de virar diabético, para o meu paciente que está com perfil inflamatório elevadíssimo. Sim, eu posso conversar, trazer para a conversa essa história do jejum intermitente quando ele apresenta essas características, mas não para o paciente que só está a fim de perder uns quilinhos, sabe? Que ele só precisa perder uns quilinhos para resolver a melhora da composição corporal dele. Porque aí é como você falou, aí uma alimentação que ela está ali, independentemente da distribuição dela, se a gente está falando de
3, 4, 5, 6 refeições no dia, eu posso encaixar ali a gosto do meu paciente, eu digo que é a gosto do freguês, qual é o fracionamento. Posso tanto trazer um jejum intermitente para participar da história, quanto simplesmente não trazer jejum qualquer e essa pessoa ter um excelente resultado de emagrecimento no final do mês dela. Então, eu geralmente tento deixar a alimentação do meu paciente ou do meu aluno muito confortável de acordo com a dinâmica do dia do meu paciente ou aluno. Caio, posso aproveitar que a gente está com uma ótima audiência, porque você sempre traz uma ótima audiência aqui para as nossas lives, para aproveitar para dizer que, galera, hoje é o primeiro dia, né, abertura das inscrições do meu programa online de emagrecimento, Comer e Treinar, que eu já estou sabendo que vários alunos do Caio aí já se inscreveram nesse programa. Muita gente já veio dizer, olha, sou aluno do Caio e me inscrevi. Então, muitíssimo obrigada, viu, Caio, por estar trazendo também o seu público para participar do Comer e Treinar. Então, diferentemente do personal online, o programa Comer e Treinar, ele não foca a fundo no treinamento, não. Isso vocês vão encontrar no treinamento de Caio, no personal online. O objetivo do programa do programa Comer e Treinar é falar especialmente da parte de alimentação, é mergulhar fundo na questão da alimentação. Por isso que muitos alunos do personal online vão para o programa Comer e Treinar. E eu já soube também que muitos dos meus alunos do Comer e Treinar se inscreveram no último personal online exatamente por isso, porque são programas com focos muito diferentes, apesar deles enaltecerem a mesma coisa, que é comer de maneira correta, que é treinar de maneira correta. E aí Caio está criando um bônus, que eu não diria nem que é bônus, porque é algo criado para o Comer e Treinar. Muito importante, que eu já queria até que você comentasse um pouquinho, Caio, do que é que você vai criar para a gente jogar lá na plataforma do Comer e Treinar muito em breve. Muito em breve, diz aí. Vamos lá, vamos esclarecer isso aí, então. Então, gente, para quem é meu seguidor e está aqui, assim como eu tenho o meu programa, que é o Personal Online, onde o foco é o treinamento e, como bônus do programa, tem toda uma orientação ali nutricional, né? A Paula, inclusive, faz parte, né? Digamos que no meu programa, 85% é treinamento e a gente tem aqueles 15% ali, 10% que é sobre dieta. Na Paula é o contrário. Na Paula, o programa dela é focado no emagrecimento através da nutrição e tem aqueles 10, 15% ali de treinamento e que eu preparei um material para disponibilizar no programa dela que consiste em startar vocês que estão precisando treinar em casa e não sabem como, ou estão fazendo treinos aleatórios e muitas vezes não estão conseguindo ver um resultado com isso. Então eu criei um treino para vocês que estão buscando emagrecimento conseguirem treinar em casa e potencializar o resultado do emagrecimento. Porque a dieta é fundamental. A Paula vai passar todo esse passo a passo para vocês. Porém, o treinamento vai ajudar a potencializar seu emagrecimento e deixar o seu emagrecimento, o seu corpo, esteticamente falando, mais bonito, mais tonificado, definido, porque a gente trabalha com força muscular. É um treino que envolve força e que você faz em casa. E eu até recomendo alguns materiais, acessórios para você usar, que você pode tanto comprar quanto improvisar. Caso você não tenha nada também, você consegue improvisar. Então, a gente vai estou preparando aí esse material para você startar lá, experimentar. Tem treino para membro inferior, superior. E show, tem mais um outro surpresinha lá. Eba, que top, Caio. Até eu já tô louca para ver esse material também. Então, em breve vai estar fazendo parte. A gente, dentro do Comer e Treinar, a gente faz uma liberação por módulos. Dentro de muito pouco tempo, a pessoa tem 100% do curso. Mas o programa de Caio, que ele vai fazer para colocar dentro do Comer e Treinar, a gente vai liberar no terceiro módulo, que é justamente o terceiro pilar, que fala sobre alimentação e treino. Então, é um pilar, é um módulo onde eu falo tudo, detalhe por detalhe de alimentação pré, pós, intra-treino. Então, se você quer emagrecer e está na dúvida do que comer antes, do que comer depois, como organizar a alimentação. Isso daqui, na verdade, que eu falei no início foi uma pitadinha,
do que tem lá de maneira muito mais aprofundada, dando ideias de pré e pós-treino, o que é que você pode fazer de alimento, como raciocinar para escolher os alimentos para compor essas duas refeições, ou quando é possível utilizar o jejum. Então tem tudo lá muito descrito nesse pilar, e dentro desse pilar vai entrar esse material que o Caio está fazendo exclusivamente para o Comer e Treinar, onde, claro, ele vai falar dessa parte de acessórios também, que eu julgo algo muito importante, especialmente para quem treina dentro de casa, até porque a gente está falando de pessoas com diferentes níveis de treinamento, né, Caio? Então, tanto para a pessoa que realmente faz uma caminhada só e quer passar a fazer um treino de força legal em casa, então Caio vai ter ali uma adaptação de movimento para essa pessoa, como uma pessoa muitas vezes que já é mais avançada, né, Caio? E talvez aí sim que seja necessário a gente ter acessórios específicos para que essa pessoa torne o treino dela um pouco mais desafiador, né? Isso aí. E, pessoal, é muito louco, né? A internet hoje possibilitou que vocês conseguem ter acesso a uma assessoria, né? Tanto da minha parte, no momento eu estou com o meu programa fechado, tá, gente? Eu não estou com as vagas abertas. Possivelmente eu vou abrir vaga para o meu programa só em janeiro, mas o que eu quero dizer é que com todo esse negócio de online, você consegue ter, poxa, uma assessoria por um valor muito mais atrativo e uma assessoria tão boa ou, quem sabe, até melhor do que uma assessoria presencial, dependendo do lugar que você está, o profissional que você encontra. Então, se você pega aí uma consulta nutricional, hoje... você vai pagar, sei lá, de 300 a 500 reais, não sei, mais ou menos. Uma aula de personal trainer, uma aula, você vai encontrar valores que podem variar de 80 a 200, 300 ou até mais. Então, através do online, você consegue ter acesso a tudo isso e muito mais por um valor bem mais acessível. Então, realmente vale muito a pena. Exatamente. E é isso aí. Beleza, Caio. Não vou tomar. Você gostaria de dar algum complemento a mais em relação a essa parte de emagrecimento e treino? Quer deixar uma mensagem final aí pra galera, para eu não tomar mais o seu tempo, porque eu sei que o dia hoje está corrido. Não, galera, é só essa questão, né? Eu não sei se a gente está aqui com o pessoal, que eu não sei se todo mundo está aqui já estava desde o começo, se alguém chegou de última hora, mas a gente podia fazer amarrar isso falando que alimentação pré e pós-treino, ela não necessariamente precisa ser algo extra que você vai ter a mais do que na sua dieta tradicional. E no caso que a Paula, você que segue a Paula, que está buscando emagrecer, que está até se inscrevendo no programa dela, que o seu foco é 100% emagrecimento, saiba que uma estratégia baseada no jejum ou não vai te dar os mesmos benefícios. E, inclusive, no programa dela, ela tem tudo isso muito bem detalhado, explicado. E, poxa, em relação a treino, é muito o que a gente falou no começo da live, né? Sinta seu corpo, experimente, né? Nada impede de você experimentar uma estratégia essa semana e, de repente, experimentar uma estratégia daqui a 3 semanas, 4 semanas, trocar essa estratégia. Só não faça uma dieta Frankenstein, né? Porque tem gente que gosta de fazer a dieta Frankenstein. Até não só dieta, mas como treino também, né? Então a galera fala, ouvi falar que esse tal de jejum é bom. Ouvi falar que tal do low carb é bom. Ouvi falar... Aí mistura tudo aquilo numa dieta só na mesma semana, não vai funcionar. Da mesma coisa em relação ao treino. Você ouve, eu vou fazer um treino assim, ouvi falar que tem uma estratégia assim e mistura tudo. Então... foquem numa metodologia por pelo menos um mês. Sinta como é que foi aquilo para depois fazer uma adaptação. Então isso é importante. Eu acho que vale a pena falar que essa dieta e o treino Frankenstein nunca vai funcionar. Com certeza. É isso mesmo. Isso vale para treino, isso vale para alimentação. Gente, existe lógica, assim como existe lógica para uma montagem de um planejamento alimentar, existe lógica também para a montagem de um treino. Se você coloca, enfim, às vezes até a depender da ordem que você vai malhar os seus grupamentos musculares, isso pode interferir na sua liberação hormonal. Gente, tem ciência atrás de tudo. Então não acho que você vai pegar uma coisa da sua cabeça, criatura, e vai aplicar e vai ser o melhor resultado possível. Óbvio que não. Você está falando com pessoas aqui que já tem uma experiência ali e todo dia está lidando, todo dia está vendo o resultado, está testando uma coisa e vendo o resultado daquilo.
Então, claro que com um pouco mais de experiência fica muito mais fácil a gente guiar vocês pelo melhor caminho. Mas é isso aí, Caio, de qualquer forma, muitíssimo obrigada, tá bom? Obrigada pelo bônus que você está criando, que eu nem diria que é bônus, faz parte, agora vai fazer parte do programa Comer e Treinar. Obrigada por essas aulas específicas e obrigada pela parceria de sempre, por estar dividindo seu tempo aqui com a gente, muito conhecimento. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço pela parceria de sempre, faremos mais em breve. Abraço para todos. E para você que está seguindo a Paula aí, depois me segue no Instagram, Caio Signoretti. Para você que tá na minha audiência, segue a Paula lá, que ela tem bastante dica de nutrição também. Vale bastante a pena. E dá um print dessa tela e marca a gente. Olha só. Por favor. Dá um print, marca a gente, coloca no history, fala que você participou da live. É uma maneira da gente saber que você estava até aqui, ouvindo a gente até o final. Top, Caio. Valeu. Muitíssimo obrigada. Beijo enorme para você. Tchau, tchau. E até a próxima.